Olá pessoal, tudo bem? Que bom que você apareceu aqui em nosso canal de Física. Eu sou o professor Robson Santos e sejam todos muito bem-vindos para este canal cujo propósito é o ensino de Física para os ensinos fundamental e médio, um ensino este que é básico, porém sólido e de fácil compreensão. Agora, já que você está aqui, me faça um favor. Aproveite e se inscreva nesse canal e faça a sua divulgação para que você possa corroborar, para que eu continue produzindo vídeos de graça, para que você possa aprender e assim você possa se preparar para o seu vestibular, para o Enem, para concursos, sejam eles militares ou quaisquer outros que necessitem da compreensão dessa disciplina. E também para você que está estudando aí na escola e de repente faltou aquela aula do professor e que queira, a partir desse conteúdo que está na internet, acompanhar o cronograma do seu curso. Bom, gente, primeiramente, o que é física? Ao nosso redor está a natureza e os seus inúmeros fenômenos que fazem parte do nosso dia a dia, inevitavelmente. O fato é que, na maior parte da história da humanidade, esses fenômenos naturais eles eram atribuídos sempre a figuras mitológicas, como o deus cristão, Hades, Apolo, Zeus, ou os deuses romanos, Júpiter, Netuno e Vênus. E que eram esses seres? Eles eram seres fantásticos e todos eles controladores da natureza. Então, se havia um raio, se havia um terremoto, se havia chuvas, se a colheita foi muito bem sucedida ou não tão bem sucedida assim, todos esses fatores eram atribuídos à vontade dos deuses. Até que, pouco a pouco, nada na história da humanidade acontece de forma abrupta, rápida. Pouco a pouco, algumas pessoas começaram a querer questionar a existência ou não existência desses fenômenos, não à luz da vontade dos deuses, mas à luz da própria razão, em que a humanidade seria capaz de entender esses fenômenos, entender a causa da sua existência ou até mesmo a causa da sua não existência. E aí surge a chamada filosofia, que é a mãe de todas as ciências. A filosofia, ela traz para nós a chamada arte da dialética, que nada mais é que a argumentação e contra-argumentação até as últimas consequências. E uma figura marcante na filosofia é a de Aristóteles, que existiu no quarto século antes de Cristo. Para Aristóteles, todos os corpos na natureza, ele era uma medida de composição de 4 elementos: a água, o fogo, o ar e a terra. Veja, isso é muito parecido com o que hoje vemos na química, não é verdade? Quando você vê, por exemplo, a tabela periódica, você tem uma série de elementos ali, básicos, principais, em que eles, a partir da sua justa composição, formam os inúmeros corpos que estão presentes na natureza. Veja, Aristóteles já pensava nessa ideia de composição dos corpos a partir de elementos básicos naturais no quarto século antes de Cristo. Com base nisso, para Aristóteles, de acordo com a composição desse corpo, havia o chamado lugar natural. Por exemplo, a Terra, ela tinha como lugar natural o centro do planeta Terra. A água, a superfície do planeta Terra. O ar, seu lugar natural, era na atmosfera, e o fogo no limite da atmosfera. Então, se um corpo ele tivesse uma quantidade maior de fogo do que dos outros elementos, naturalmente ele iria rumo ao limite da atmosfera. Já se a sua maior composição fosse água, ele iria escoar para a superfície do planeta, e assim por diante. Então vamos imaginar uma situação como essa, um copo onde haja água e areia. E, num determinado momento, você lance essa mistura no solo. O que vai acontecer, segundo a ideia de Aristóteles? Cada um desses elementos vai buscar o seu lugar natural. Então, a água ela vai correr para o mar e a areia vai ficar na própria terra. Veja, nessa época, Aristóteles ainda não tinha conhecimento sobre os chamados lençóis freáticos e que esses lençóis freáticos faziam minar água e que as águas do rio iriam direto para o mar. Se por acaso você
lançasse fogo, você ia dar uma quantidade de fogo considerável a essa mistura. E aí o que ia acontecer? Tanto a água quanto a areia iriam rumo ao limite da atmosfera, que é o lugar natural do fogo. Bom, agora já pulando, ou mais do que um milênio depois, nos séculos 16 e 17 depois de Cristo, tem-se a figura de um italiano chamado Galileu Galilei, que ele resolveu entender um determinado fenômeno da natureza de uma forma diferente daquilo que os filósofos costumam fazer. Esse entendimento a respeito dos fenômenos da natureza se baseava na observação do fenômeno. Então, ele cria um plano inclinado cujo objetivo era analisar o movimento de queda dos corpos. Só que, o porquê dele ter criado esse plano inclinado? Veja, quando nós lançamos um corpo e permitimos que ele caia, a sua velocidade aumenta rapidamente, de forma que você, sem os instrumentos modernos, não consegue analisar a relação entre o deslocamento e o tempo. Então ele fez um plano inclinado para que uma esfera pudesse cair e a sua velocidade até aumentar, mas não numa taxa muito elevada. Na época, Galileu também não tinha relógios ou cronômetros como temos hoje. Então ele criou o chamado relógio de água, que nada mais é que um barril, um recipiente grande com água, nele você tinha uma torneira e você permitia que gotas de água vazassem dessa torneira a uma razão constante. E aí ele poderia determinar a variação do tempo de acordo com o movimento de queda da esfera. Ao analisar a relação entre posição e tempo, Galileu chegou à conclusão que a posição de queda dos corpos está relacionada ao quadrado do tempo. Então vamos lá. Para um determinado intervalo de tempo igual a t, você vai ter um deslocamento da esfera igual a um valor d qualquer. Agora, se por acaso você tiver o dobro do intervalo de tempo, ou seja, 2t, o deslocamento desse corpo em queda vai ser igual a d mais 3d, ou seja, será igual a 4d. Veja, 4 é o quadrado do intervalo de tempo, que, como eu falei para vocês, que é 2 vezes t. E se por acaso esse deslocamento for igual a 9d, isso acontece no intervalo de tempo igual a 3t. Veja, se eu coloco 3 elevado ao quadrado, eu vou ter 9, que é justamente o múltiplo de d, que é 9d. Esta relação, pessoal, que a posição ela está relacionada ao quadrado do tempo, é utilizada até hoje na análise do movimento uniformemente variado. Com base nisso, Galileu inaugura aquilo que nós chamamos de ciência moderna, que não mais será baseado somente na elucubração, como, por exemplo, Aristóteles fazia, mas agora na observação dos fenômenos. Agora, qual será a diferença da física em relação às outras ciências da natureza, que são a biologia e a química? Veja, é muito comum as pessoas abordarem as ciências a partir do campo de estudo, mas isso não é bem verdade. O campo de estudo da biologia, da química e da física muitas vezes se entrelaçam. Você tem a física e a química, por exemplo, no estudo dos fenômenos atômicos. Você tem a física e a biologia, por exemplo, no estudo de fenômenos biológicos a partir do exame que é feito sobre os fenômenos biológicos através do eletrocardiograma, do ecocardiograma e tantos outros aparelhos médicos que são utilizados para analisar fenômenos biológicos. Então, a ciência, ela não é determinada necessariamente pelo campo de estudo. No tocante à física, nós veremos o que marca o estudo desta ciência. Para isso, vamos ver um determinado fenômeno aqui, como, por exemplo, uma água que está em estado de ebulição a partir do aquecimento no fogão. A primeira coisa a ser feita é analisar quais são as variáveis envolvidas. Nós podemos medir a massa da água, sua temperatura inicial, sua temperatura final, o calor, que é a quantidade de energia que está sendo fornecido pelo fogo, e o calor específico, que é uma característica que veremos numa aula bem posterior, uma característica que é própria dos materiais e que define o quão a sua temperatura varia mediante o fornecimento de calor. O que a física faz? Ao estudar esses fenômenos, que são visíveis e são tratados
por nós, na maioria das situações, através de uma linguagem verbal, a física ela faz uma tradução desse fenômeno de forma a relacionar todas as variáveis envolvidas e aí criar uma equação. De forma que, a partir do momento que eu vejo uma equação física, nada mais é do que a interpretação matemática daquele fenômeno. Veja essa equação que está aí. Q é igual a M vezes C vezes T menos T0. Na verdade, eu digo que a quantidade de calor fornecida a um corpo ela é diretamente proporcional à massa que este corpo possui, ao seu calor específico e à variação de temperatura que se pretende produzir. Então, estudar física nada mais é que dar uma interpretação matemática para os inúmeros fenômenos. Nenhum conhecimento pode ser considerado genuinamente físico se ele não puder ser expresso através de uma linguagem matemática. Pois bem, vamos agora aos conceitos de movimento e repouso. Primeiramente, é importante nós falarmos sobre o chamado referencial. E eu peço que você olhe para esta imagem que está em sua tela, em especial para este jogador que está ao seu lado direito, e me responda, você pode afirmar a princípio que ele é alto ou baixo? É evidente que não. Estas são as alturas desses jogadores. Um tem 2,2 metros e o outro tem 1,85 m. Veja, 1,85 m em relação à média da sociedade, que é em torno de 1,70 m, 1,75 m, este jogador à direita, ele é alto, porque ele tem uma altura maior do que a média da sociedade. No entanto, se nós compararmos ao jogador que está à esquerda, que tem 2,2 metros, ou seja, bem maior, ele é uma pessoa baixa. Portanto, qualificar uma pessoa como alta ou baixa depende do referencial adotado. É o quê? É a média da sociedade ou é este jogador que está à nossa esquerda? O mesmo, nós podemos falar a respeito do movimento. Analisar o movimento é sempre relacioná-lo a um referencial. A análise de um movimento nunca é absoluta. Veja, por mais que você esteja num carro que esteja a uma velocidade de 120 km por hora, para que este carro ele está numa condição de uma velocidade elevada, se faz necessário estabelecer qual é o referencial. Em relação à maioria dos carros que transitam nas ruas do nosso dia a dia, realmente 120 por hora é uma velocidade elevada. Mas se você estabelecer como instrumento de comparação um avião que está em voo, um carro a 120 km por hora ele está muito devagar. E eu peço para complementar esse aprendizado que você veja esse vídeo e em cima eu deixo um card para relacionar ao canal de onde eu tirei esse vídeo, fazendo honras agora ao canal Física que você aproveite e faça uma visita ao canal, caso você queira complementar aí o seu aprendizado em física, lá eles têm uns vídeos muito bacanas. Então vamos lá. E aí pessoal, será que é meu carro que está indo para frente ou é meu carro que está indo para trás? Física é referencial. Estou aqui para explicar para vocês a importância da escolha de um referencial. Mas como assim Adolfo está de ponta cabeça? Mano, e essa água indo para cima? Para o nosso câmera, o Alex, tudo que vocês viram foi ao contrário, pois a nossa orientação depende do referencial. Nessa imagem temos o Nelson e o Flanders. Tente perceber qual deles mudou a posição. Parece os dois? Se não conseguiu, tente novamente. Vamos fazer o mesmo movimento novamente, só que agora com a bicicleta na cena, para ajudar vocês. Agora ficou fácil de perceber que o Flanders está se movendo com relação à bicicleta e o Nelson está parado com relação a ela. Isso porque o nosso ponto referencial foi a bicicleta. Portanto, para saber se algo está se movendo, precisamos escolher alguma coisa como nossa referência. Por exemplo, usando vocês como referência, eu estou parado.
Mas usando a escada rolante como referência, eu estou em movimento, no sentido contrário e com a mesma velocidade dessa escada. Se nós, eu e vocês, no caso, nosso cameraman, fizermos a mesma coisa, parece que estamos parados, um em relação ao outro, mas estamos os dois em movimento em relação à escada rolante. Que bagulho doido, né? Pô, Arthur, você quer dizer que eu posso estar parado e em movimento ao mesmo tempo? Isso mesmo, depende só do referencial que você escolhe. Bom, visto esse vídeo, eu espero agora que você seja capaz de responder a este primeiro exercício, em que um pássaro inicia seu voo afastando-se de uma árvore. Em relação ao pássaro, a árvore estará em repouso ou em movimento? O que você acha? A árvore, em relação ao pássaro que está voando, ela está em repouso e em movimento. Primeiramente, você tem que analisar se a posição da árvore em relação ao pássaro está mudando no decorrer do tempo. E, de fato, isso está acontecendo. Conforme o pássaro voa, a posição dela em relação ao pássaro só aumenta. Então, ela está em movimento, pois a posição da árvore varia em relação ao pássaro. No segundo exercício, eu apresento uma bicicleta que está se deslocando horizontalmente para o leste com velocidade constante. Pede-se, letra A, o selim do banco, ou seja, o banco, ele está em movimento ou em repouso em relação ao ponto no pneu? Bom, como eu disse a você, dizer se um corpo está em movimento em relação ao outro é dizer que a sua posição varia no decorrer do tempo em relação a este corpo do qual você estabeleceu como referência. E lógico, como o selim, a sua posição varia em relação ao ponto na roda, então o selim, sim, ele está em movimento. Na letra B, esboce a trajetória de um ponto do pneu vista por um observador fixo no solo. Vamos lá, à medida que a bicicleta se desloca para a direita, um ponto fixo no pneu gira no sentido horário. E a união dessas posições, eu coloquei posições 1, 2, 3, 4 e 5, ela fornece a trajetória do ponto de acordo com o que está aí na sua figura. Se você teve dificuldade para compreender, dê um pause nesse vídeo e olhe, foque bem nessa figura que eu coloquei para você, em especial nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? No terceiro exercício, um professor de física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo que sentados em nossas carteiras? Ao dar a resposta correta, um dos alunos disse: então nós veremos inúmeras alternativas em que são respostas dadas por estes alunos, ou melhor, por um destes alunos, e veremos qual resposta é a mais adequada. Na letra A, o aluno responde que é porque o Sol sempre é o referencial adotado, uma vez que é o corpo mais massivo do sistema solar. Então, estamos executando o movimento de translação com a Terra. Isto é errado, pessoal, porque não existe um referencial absoluto, independente do seu tamanho ou da sua massa. A letra B, que é a resposta correta, nela o aluno diz que é porque, se adotarmos um referencial no espaço como a Lua, a Terra estará em movimento e nós nos movimentamos com o planeta. Então, como o planeta Terra varia sua posição em relação à Lua no decorrer do tempo, ele está em movimento em relação à Lua. E como nós não nos movimentamos juntamente com o planeta Terra, ou seja, se a gente adota o planeta Terra como referencial, nós não estamos em movimento com o planeta Terra, porque no movimento de rotação, nós rotacionamos em relação ao eixo da Terra, igualmente a superfície do planeta Terra. Mas, se ao adotarmos como referencial não mais a superfície, e sim a superfície do planeta Terra mais a Lua, nós estaremos em movimento em relação à Lua. Na letra C, que está errada, o aluno responde que é porque a Terra executa um movimento de translação ao redor do seu próprio eixo. Isto está errado, pois a Terra realiza em torno de si mesma um movimento de rotação e não de translação. Letra D, porque nada pode permanecer totalmente parado. Isto é errado, pois
Ao adotarmos um referencial, o mesmo corpo pode estar em movimento ou pode estar parado. Tudo dependerá da sua posição em relação ao referencial adotado. Exercício 4. A respeito dos conceitos de movimento, repouso, trajetória e referencial, marque a alternativa correta. Letra A. A trajetória é o caminho feito por um corpo independentemente do referencial adotado. Isso é errado, pois a trajetória é totalmente dependente do referencial adotado. Vimos no exercício aquele em que havia uma bicicleta em movimento, em que foi perguntado na letra B qual seria a trajetória de um ponto presente no pneu de uma dessas rodas, caso este ponto fosse visto por um observador parado. A trajetória para este observador parado relacionada a este ponto na roda seria 1. Porém, se você levasse em consideração um observador que estivesse acompanhando este ponto no pneu da roda da bicicleta, aquela trajetória não seria como a respondida naquele exercício. Na verdade, se você coloca um observador, se isso fosse possível, né, um observador rotacionando da mesma forma que um ponto no pneu da bicicleta, ele olharia para este ponto como se ele estivesse parado, como se não estivesse ali variando a sua posição no decorrer do tempo. Letra B, movimento e repouso são conceitos relativos, pois dependem da trajetória adotada pelo móvel. Errado, por esses conceitos, inclusive a trajetória, sempre depende do referencial adotado. Letra C, o referencial, o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. O Sol é considerado um referencial privilegiado, porque é o corpo mais massivo do sistema solar. Nessa alternativa, ele começa a responder muito bem. O referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. Porém, gente, não existe referencial absoluto, independente do seu tamanho ou da sua massa. A D, que é a correta, a trajetória é o caminho executado por um móvel em relação ao referencial adotado. Sim, está correto. Letra E, mesmo que a Terra seja tomada como referencial, nunca poderemos dizer que os prédios e as demais construções estão em repouso. Isto é um erro, pois, ao escolher-se como referencial outro corpo fixo na superfície terrestre, os prédios e demais construções estão em repouso. E agora vamos falar sobre grandezas físicas e vetores, ou grandezas físicas vetoriais. Vamos lá, pessoal, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Então vamos lá, peso é algo que pode ser medido? Sim, é algo que nós verificamos através das balanças, se bem que o valor ali apresentado não corresponde à grandeza física peso, mas sim massa. Mas por hora, vamos considerar que sim, o peso é algo que você consegue medir. O tempo nós medimos através dos nossos relógios, cronômetros, enfim. E o comprimento nós medimos através de fitas métricas e outros instrumentos que possam ser utilizados para verificar o comprimento. Agora, a raiva é um tipo de grandeza física? Ou seja, é algo que pode ser medido? É lógico que não, pessoal. Nós não conseguimos medir o quanto uma pessoa está com raiva. Portanto, raiva não pode ser considerado grandeza física. E o que é medir, pessoal? Na verdade, medir é comparar um padrão. Então, por exemplo, você quer verificar o tempo em que um sinal vermelho em um determinado semáforo fica aceso. Você vai comparar este intervalo de tempo com aquele transcorrido num relógio. Você quer, por exemplo, verificar o diâmetro interno de uma determinada bucha, você vai pegar, vai colocar um paquímetro e você vai comparar a escala métrica presente nesse paquímetro com o diâmetro dessa bucha. Ao verificar a temperatura de um ambiente, você vai comparar a temperatura com uma escala térmica presente no termômetro. E assim por diante. Medir é sempre comparar com o padrão. E aí eu quero contar uma história que aconteceu comigo em 2001, quando eu fui sagrado a sargento da aeronáutica. Eu tive o privilégio de sair da Escola de Especialistas de Aeronáutica, ter logo a minha primeira lotação numa cidade chamada Lagoa Santa, Minas Gerais. E aí, logo no meu primeiro dia de trabalho, eu queria me apresentar com barba feita, cabelo muito bem cortado, coisas próprias da caserna. Como era uma cidade pequena, uma cidade de interior,
eu me deparei com um senhor muito parecido com este que está aí na imagem de vocês. E perguntei a ele, era uma manhã de segunda-feira, onde ficaria uma barbearia. E ele me respondeu assim: Nó, velho, é logo ali. Você vai andar um tantinho só. E aí eu segui as orientações dele de como chegar a essa barbearia. E aqui está o mapa. Este mapa ele apresenta o quartel da aeronáutica onde eu vi trabalhar. Aqui, ó, mostrado através do meu mouse, você tem uma pista de pouso enorme. Esta pista ela é capaz de receber aeronaves de grande porte. E aí o que acontece? Este ponto amarelo aqui é o ponto onde eu estava e eu vira conversar com esse senhor. E esta linha aqui roxa mostra o quanto eu andei até chegar à barbearia. Eu andei aproximadamente 3 quilômetros. Levei em torno de 40 minutos até chegar à barbearia. Isso é o que o senhor chamou de um tantinho só. Isso é o que o senhor chamou de logo ali. E aí eu faço as seguintes perguntas. O que significa um tantinho? Você pode dizer para mim, é algo pequeno. Algo quão pequeno? O tantinho do mineiro, ele é igual ao tantinho do carioca? O que poderia mudar na fala desse senhor para que houvesse melhor compreensão? Certamente a expressão tantinho não resolveria o problema, pois ela não me deu a verdadeira compreensão do quanto eu deveria caminhar. Você deve estar pensando assim: seria melhor ele dar distância em quilômetros ou metros, não é verdade? Ou ao menos a quantidade de tempo em horas, minutos que eu deveria caminhar até chegar àquele local. Mas isto só é possível porque eu sei o quanto significa um quilômetro, eu sei o quanto significa um metro, eu sei o quanto significa uma hora ou 30 minutos. Eu conheço essas grandezas físicas, comprimento, ou melhor, deslocamento e tempo, e sei quais são as unidades de medida: hora, minutos, segundo, metros, quilômetros. E é isso, pessoal. Falei sobre unidades de medida. Toda e qualquer grandeza física, que é aquilo que pode ser medido, ele é dotado de inúmeras unidades de medida, que são uniformemente conhecidas ou são mundialmente conhecidas. Aqui estão alguns exemplos. Para o comprimento, tem-se o metro, polegada, jarda, centímetro, quilômetro, etc. Para a temperatura, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. E a intensidade luminosa, você tem lumens, candela. Para que eu possa ter uma verdadeira compreensão sobre a grandeza, a intensidade daquela grandeza física, é importante que o seu tamanho ou a sua intensidade, ela me seja dada através de uma unidade de medida conhecida. Então, existe um determinado conjunto de unidades de medida para cada grandeza que são mundialmente conhecidas e que foram estipuladas como universais, em que, por exemplo, ao escrever um determinado artigo científico, se eu quero que esse artigo científico ele tenha propagação, repercussões internacionais, eu vou utilizar essas unidades de medida para que uma pessoa que esteja na Rússia, na China, nos Estados Unidos, em quaisquer lugares no mundo, tenha uma verdadeira noção da intensidade daquela grandeza física. E esse conjunto de unidades fundamentais é considerado como Sistema Internacional de Medidas, ou SI. Para o comprimento, tem que ser que a sua unidade fundamental é o metro, representado pelo símbolo M, a massa, o quilograma, representado por kg, minúsculo, tá? O tempo seria o segundo, representado pela letra S, temperatura Kelvin, representado pela letra K com letra maiúscula. A intensidade de corrente elétrica tem por unidade o ampere, representado pela letra A maiúscula. A intensidade luminosa tem por unidade de medida o candela, tendo o símbolo CD, e o campo magnético Tesla, cujo símbolo é representado pela letra T maiúscula. Por que algumas unidades têm símbolos que devem ser representados pela letra maiúscula? Porque são nomes de personalidades que foram homenageadas em virtude do seu estudo naquele campo específico. Tá? Nos outros demais casos, sempre se utiliza o símbolo com letra minúscula. Veja, algumas grandezas físicas elas podem muito bem serem representadas por
por um valor em uma unidade de medida. Por exemplo, você está num determinado ambiente cuja temperatura ela pode ser muito bem representada por um número e unidade de medida, 28 graus Celsius. Você não fala 28 graus Celsius para cima, para baixo ou para a direita. O tempo, você fala que transcorreram 20 segundos e você não precisa falar que foi para a direita, para a esquerda ou para cima e na direção horizontal. Basta falar 28 segundos. A essas grandezas nós chamamos de grandezas físicas escalares. Já uma grandeza física vetorial é aquela que, além do número e da unidade de medida, você necessita falar numa direção e sentido. Por exemplo, você quer falar a respeito da velocidade de um veículo. Você quer dizer que um veículo passou por aquela região a uma velocidade de 80 km por hora. Só isso não representa bem o movimento do veículo, visto que ele pode ter movimentado-se na direção horizontal, e nessa direção horizontal para a direita ou para a esquerda, ele pode ter se movimentado numa direção perpendicular a esta, ou seja, para frente e para trás. Um determinado corpo, como por exemplo uma pedra, ele pode ter sido dotado dessa velocidade na direção vertical, e aí se está na direção vertical ele pode ter ido para cima ou para baixo. Então, se você quiser representar bem o movimento, você deve falar a velocidade de um corpo através do seu valor, da sua intensidade, sua unidade de medida, a sua direção e o seu sentido. Notação científica. Olhe para esses números, pessoal. Números que representam características do planeta Terra e do planeta Júpiter. Vamos, por exemplo, pegar a massa do planeta Terra. Olhe quantos zeros tem representando essa unidade de medida em quilômetros. E olhe para o planeta Júpiter, o quantos zeros ele tem para representar esta mesma grandeza física. Veja, olhando assim é até difícil comparar qual delas é maior e o quanto uma é maior do que a outra. Olhe só a massa do planeta Júpiter. 1 octilhão e 898 septilhões de quilogramas. Já na Terra, você tem 5 septilhões e 972 sextilhões de quilogramas. É um verdadeiro trava-línguas, né? Para isso, foi criado um método chamado notação científica para representar números, e assim você consiga executar comparações entre valores com mais facilidade. Representar um número em notação científica nada mais é que você ter um único algarismo antes da vírgula. Este algarismo ele tem que variar de 1 a 9, inclusive esses valores, e os demais valores estarão representados à direita da vírgula. Se eu utilizo vírgulas e movimento a vírgula para que eu tenha somente um algarismo antes dela, é lógico que eu vou representar este valor enorme na base 10, ou seja, mediante uma potência de 10. Veja no caso da massa do planeta Júpiter, de 1 octilhão 898 septilhões de quilogramas. O que eu vou fazer? Ao final deste número, eu vou colocar uma vírgula e um zero. E vou caminhar para a esquerda até que eu só tenha o algarismo 1 antes da vírgula. Bom, a quantidade de vezes que eu andarei com a vírgula vai representar o expoente da potência de 10. Como eu andarei 27 vezes com a vírgula, eu vou ter que este valor absurdo, na verdade, é 1,898 vezes 10 elevado a 27. Agora, você tem que tomar muito cuidado, porque não é só você contar a quantidade de vezes que você anda com a vírgula. É importante você saber se o expoente ele terá valor positivo e negativo. Se você precisou andar com a vírgula para a esquerda para representar este número em notação científica, você vai permanecer o expoente com sinal positivo, com valor positivo. Se por acaso tiver dúvida, é só você pensar o seguinte: o número, na verdade, ele tem um valor absurdo, de 1 octilhão 898 septilhões. Só que você representou ele através de 1,898. Como é que você faz para fazê-lo voltar à condição anterior? Você vai ter que andar com a vírgula para a direita.
E se você precisa andar com a vírgula para a direita, você tem que ter um expoente positivo. Vamos pensar agora no caso contrário. Eu tenho um valor muito pequeno, como, por exemplo, o comprimento de uma bactéria, que varia de 200 nanômetros a 30.000 nanômetros. O que eu vou fazer? A vírgula já está presente, eu não precisaria colocá-la. Então, eu vou andar com a vírgula para a direita. E a quantidade de vezes que eu devo andar com a vírgula para a direita vai representar o expoente que eu vou ter na potência de 10. E eu vou andar com a vírgula até que eu tenha somente um algarismo antes dela. No caso aqui é o 3. Ou seja, é um valor que pode variar de 1 a 9. Bom, agora o que nós não podemos esquecer é que, nesse caso específico, eu vou ter um expoente negativo. Por quê? Eu não tenho 3, na verdade eu tenho 0,0003, ou seja, um número muito pequeno. Então eu tenho que transformar esse número, que agora é grande, 3,0, num número muito pequeno. Eu só poderei fazer isto mediante um expoente negativo, que irá me fazer andar com a vírgula para a esquerda. Vamos lá, vamos treinar no quinto exercício, primeiramente, como trabalhar com a potência de 10. Na letra A eu tenho 20 vezes 10 elevado a 4. Este 4 ele vai representar a quantidade de vezes que eu vou andar com a vírgula. Como ele é positivo, eu vou andar 4 vezes com a vírgula para a direita. Mas você deve estar me perguntando, professor, que vírgula é essa? Você não tem 20 aqui? Imagine que você tem 20,0, que matematicamente representa a mesma coisa. Então, vamos lá. Andando com a vírgula 4 vezes, eu vou ter que 20 vezes 10 elevado a 4 é igual a 200.000. Na letra B, eu tenho 650 vezes 10 elevado a menos 5. Eu coloco a vírgula e o zero depois do 650. E agora, como eu tenho um expoente negativo, eu vou andar com a vírgula para a direita. Se você tiver dúvida, eu sugiro que você faça como eu fiz. Eu acrescentei números zeros antes do 650, tá? Para não criar nenhum tipo de confusão. E fui andando com a vírgula 5 vezes para a esquerda. Ao chegar com a vírgula, andar com a vírgula 5 vezes para a esquerda, eu vou ter somente um zero aqui. Ou melhor, eu vou ter muitos zeros, porque eu acrescentei muitos zeros. Bom, eu devo deixar que permaneça somente um zero, e os outros eu vou eliminar. O mesmo eu faria com os zeros que estão depois do 65, eles não irão importar, então também poderei eliminá-los. No final das contas, 650 vezes 10 a menos 5 será 0,065. Na letra C, eu vou ter 3 vezes 10 elevado a 6. Mesma coisa, eu coloco o vírgula zero depois do 3 e ando com a vírgula 6 vezes para a direita, de forma que eu tenha 3 milhões. Na letra D, 3 vezes 10 elevado a menos 3. Eu vou acrescentar vários zeros à esquerda para facilitar a resolução deste exercício. E vou andar com a vírgula 3 vezes para a esquerda, porque agora eu tenho um expoente negativo. E aí, o 3 vezes 10 a menos 3 é igual a 0,003. Na letra E, 0,06 vezes 10 elevado a menos 4. Como eu tenho expoente negativo, eu teria que andar com a vírgula 4 vezes para a esquerda, de forma a ter no final 0,000006. Agora, vamos realmente entrar na resolução de exercícios no tocante à notação científica. E é o que eu peço no exercício 6º, representar esses valores aqui em notação científica. Na letra A, eu tenho 1 milhão. O que acontece? Eu vou fazer com que este 1 milhão tenha um vírgula zero logo ao lado dele. E vou andar com a vírgula 6 vezes para a esquerda, a ponto de eu ter somente o 1 ao lado esquerdo. Como eu precisei andar com a vírgula 6 vezes, eu vou ter o 6 como expoente da potência de 10. Agora, este 6 ele precisa ser positivo, porque caso eu queira fazer com que 1 se torne 1 milhão de novo, eu vou ter que andar com a vírgula para a direita. Por isso que o expoente deve ser positivo. Na letra B, eu tenho 0,1. E aí o que eu vou fazer? Para ter este número naquela configuração como falei anteriormente, ou seja, ter um único valor que varie de 1 até 9 antes da vírgula, eu vou precisar andar com esta uma vez para a direita, e eu vou ter 1 vezes 10 a menos 1,
E aqui o expoente é negativo porque caso eu queira fazê-lo voltar à condição anterior, eu vou ter que andar com a vírgula uma vez para a esquerda. Letra C, eu tenho 100 mil, e aí eu vou precisar, para transformar em notação científica, andar com a vírgula 5 vezes para a esquerda. E aí, como para retornar o 1 à condição de 100 mil, eu preciso andar com a vírgula 5 vezes para a direita, eu vou ter o 5 positivo. Na letra D, 0,01, e aí eu vou andar com a vírgula 2 vezes para a direita, transformando ele assim em 1 vezes 10 a menos 2. Letra E, eu vou acrescentar mais um zero, então eu vou ter 1 vezes 10 elevado a menos 3. E na letra F, se eu quiser transformar este número aqui em 4,2, eu vou precisar andar com a vírgula 8 vezes para a direita. E se eu quiser retornar à condição de origem, eu vou ter que movimentar a vírgula para a esquerda, por isso que o expoente é negativo. No exercício 7, eu quero que vocês leiam cada uma dessas circunstâncias aqui e você represente esses valores que estão em negrito em notação científica. Na letra A, a velocidade da luz, que é de 300 milhões de metros por segundo. Eu vou colocar um zero e uma vírgula depois do número, vou andar com essa vírgula 8 vezes para a esquerda, e por isso eu tenho 3 vezes 10 elevado a 8. Você tem um vírus cuja espessura é de 0,0006 milímetros, e se eu quiser tê-lo naquela formatação de um único algarismo antes da vírgula, eu terei que movimentá-la 4 vezes, então eu vou ter 6,0 vezes 10 a 4. Na letra C, eu tenho o valor de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E o que eu farei? Colocarei uma vírgula ou zero logo após o número e andarei com esta vírgula 9 vezes para a esquerda, de forma a ter somente um algarismo antes da vírgula. Ficarei com 1,3 vezes 10 elevado a 9. Na letra D, eu vou ter um valor decimal muito pequeno como este, de forma que, para ter somente um algarismo, que é o 5 antes da vírgula, eu vou movimentar a vírgula 11 vezes para a direita. Ou seja, eu vou ter um 10 com 11 sendo o seu expoente. Agora, este 11 ele deve ser negativo, visto que, se eu quiser sair do 5 e retornar à condição original, eu teria que andar com a vírgula 11 vezes para a esquerda. Na letra E, tem-se a população aproximada do Brasil, de 200 milhões de habitantes, que eu posso representar por 2,0 vezes 10 elevado a 8, porque 200 milhões, ao andar com a vírgula e transformá-lo em 2,0, essa quantidade de vezes que a vírgula irá se movimentar será de 8 vezes. Você tem a espessura de uma folha de papel de 0,002 milímetros, e eu devo andar com a vírgula 3 vezes para a direita, de forma a ter 2,0. Portanto, o expoente vai ser 3. Este 3 deve ser negativo, visto que, para sair do 2 e voltar à condição de 0,002, eu terei que movimentar a vírgula para a esquerda. O micrômetro, que é igual a 0,000001 metros, ele vai ser igual a 1,0, e eu cheguei a este 1,0 visto que eu movimentei a vírgula 6 vezes. E aí, se eu quiser sair do 1 e voltar à condição original, eu terei que movimentar a vírgula para a esquerda, por isso eu tenho 6 negativo. Por fim, eu tenho a tonelada, que é de 1.000 quilogramas, transformando 1.000 em 1,0, eu movimento a vírgula para a esquerda 3 vezes, então tenho que 1.000 é igual a 1,0 vezes 10 elevado a 3. No oitavo exercício, eu tenho um livro de física com 800 páginas e 4,0 centímetros de espessura. Escreva em milímetros a espessura do livro em notação científica. Logicamente, estou considerando somente as páginas, tá? As folhas, perdão, e não a capa do livro. Vamos lá. Se o livro tem 800 páginas e a espessura é de 4,0 centímetros cada um, já estou transformando 4,0 em milímetros, que dá 40 milímetros. A espessura total é 800 vezes 40, que dá 32 mil milímetros. Logo, em notação científica, eu vou ter 3,0, que é um único algarismo antes da vírgula. E aí, para chegar a 3,0, eu teria que movimentar a vírgula 4 vezes.
Portanto, 3,2 vezes 10 elevado a 4 milímetros. O nono exercício, pense que a nossa galáxia, a Via Láctea, contém 400 bilhões de estrelas. Suponha que 0,05% dessas estrelas possuam um sistema planetário onde exista um planeta semelhante à Terra. O número de planetas semelhante à Terra na Via Láctea é, colocando os dados que a questão já nos dá, quantidade de estrela 400 bilhões no universo, somente 0,05% dessas estrelas possuem um sistema planetário em que haja um planeta como a Terra, tá? Lembrando, pessoal, que cada estrela ela rege ali um sistema planetário. O Sol é uma estrela e ao redor dessa estrela orbitam planetas e outros astros. Então, cada estrela representa um sistema planetário. Só que somente 0,05% desses sistemas planetários do universo tem um planeta semelhante ao planeta Terra. Então, primeiramente, eu vou representar esses 400 bilhões em notação científica, que vai dar 4,0 vezes 10 elevado a 11. Somente 0,05% deste valor contém sistemas em que haja ao menos um planeta semelhante ao planeta Terra. Então, eu vou calcular 0,05% deste total. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 0,05%, que é igual a 0,05 dividido por 100. Este 10 elevado a 2, que é o valor no qual eu transformei o 100, ele vai passar para o numerador, tendo agora um expoente negativo. E eu também farei com que o 0,05 se transforme em 5. E para isso, eu terei que multiplicá-lo por 10 elevado a menos 2. Ou seja, 0,05 é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2. Eu coloquei o 0,05 em notação científica. E aí eu chego ao resultado que 0,05% deste total de 400 bilhões é igual a 20 vezes 10 elevado a 7. Agora, transformando esse valor em notação científica, você tem ao menos no universo 2,0 vezes 10 elevado a 8 planetas semelhante ao planeta Terra. Vamos falar agora sobre ordem de grandeza. É natural do ser humano ele estabelecer comparações. Fazer comparações nada mais é que procurar pontos que caracterizam corpos, pessoas como semelhantes. Lembrando que semelhante é parecido, ou seja, eles não têm as mesmas características, mas algumas destas. Por exemplo, é comum estabelecermos uma comparação da magnitude do Sol em relação aos outros planetas do sistema solar. E aí vamos fazer comparações entre Terra e Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar. Olhe, por exemplo, a diferença do raio do planeta Terra em relação ao raio do planeta Júpiter, bem como a distância em relação ao Sol da Terra e de Júpiter. São valores muito elevados. E por conta disso, é difícil estabelecer comparações. Por quê? A nossa mente ela consegue acompanhar números que fazem parte do nosso dia a dia. A partir do momento que foge muito disto, nós perdemos essa capacidade de estabelecer comparações. E aí vem a chamada ordem de grandeza. Ordem de grandeza é a representação de um número de forma a ter ideia uma aproximada do que ele representa. Eu vou representar somente a potência de 10 deste número já transformado em notação científica. Então, posso falar que o raio da Terra é da ordem de 10 elevado a 7 metros e de Júpiter de 10 elevado a 8 metros. Nessa condição, fica muito mais fácil perceber que o raio de Júpiter é 10 vezes maior, ou aproximadamente 10 vezes maior, que o planeta Terra. Quando nós fazemos comparações por ordem de grandeza, sempre utilizaremos a palavra aproximadamente, visto que, como eu disse, eu vou transformar o número em notação científica, vou pegar somente a potência de 10, e aí, com esta potência de 10, eu vou fazer comparações. Portanto, aquele valor antes da potência de 10 vai se perder. E aí eu não vou ter este número representado de forma detalhada. Como eu não faço comparações com valores de forma detalhada, eu perco detalhes. Por isso que eu vou falar sempre a expressão aproximadamente.
Essa comparação também ela pode ser feita no caso da distância desses planetas em relação ao Sol, que a Terra é de 10 elevado a 11 e de Júpiter 10 elevado a 12 metros. Ficou muito mais fácil, não é verdade? Mas vamos lá, vamos ver realmente como eu encontro a ordem de grandeza de um número. Primeira coisa é transformar em notação científica. Então, o raio da Terra é de 6,371 vezes 10 elevado a 6 metros. O de Júpiter, 6,9911 vezes 10 elevado a 7 metros. A distância em relação ao Sol da Terra, 1,496 vezes 10 elevado a 11 metros. E de Júpiter, 7,785 vezes 10 elevado a 11 metros. Então, este é o primeiro passo. Eu transformei em notação científica, que eu vou ter um valor multiplicado por uma potência de 10, e que o expoente da potência de 10 representa a quantidade de vezes que eu andei com a vírgula. Agora, eu vou pegar este número que está antes da potência de 10 e vou comparar com a raiz de 10, que é 3,16. Se, por acaso, este valor for menor que 3,16, eu pego a potência de 10 e deixo ela do jeito que é. Então, por exemplo, vamos ver a distância do planeta Terra em relação ao Sol. 1,496 vezes 10 elevado a 11. Como 1,496 ele é menor que 3,16, eu deixo a potência de 10 do jeito que ela está. Ou seja, a distância da Terra em relação ao Sol é de aproximadamente 10 elevado a 11. Situação diversa acontece quando eu tenho este valor anterior à potência de 10 igual ou maior que 3,16. E aí eu vou acrescentar 1 no expoente da potência de 10. É o caso, por exemplo, do raio do planeta Terra, 6,371 vezes 10 elevado a 6. Como esse valor 6,371 é maior que 3,16, eu acrescento 1 no expoente. E aí eu vou dizer que o raio da Terra é aproximadamente 10 elevado a 7. Eu posso obter ordem de grandeza também de valores muito pequenos. Por exemplo, 0,0002 metros, eu transformo em notação científica, 2 vezes 10 elevado a menos 5. E como 2 é menor que 3,16, eu não acrescento nada na potência de 10. De forma que 0,00002 é aproximadamente 10 elevado a menos 5, ou seja, da ordem de 10 elevado a menos 5 metros. Do tocante a 0,00004 metros, ao transformar em notação científica, eu vou ter um valor antes da potência de 10 maior que 3,16. Então, eu vou acrescentar 1 no expoente. E aqui você tem que tomar muito cuidado. Eu não vou acrescentar 1 ao 5 de forma a ter 6. Eu vou acrescentar 1 ao menos 5. Menos 5 mais 1 vai dar 10 a menos 4. Então, este valor de 0,00004 é aproximadamente 10 elevado a menos 4 metros, ou da ordem de grandeza de 10 elevado a menos 4 metros. Eu vou pegar agora, no exercício 10, valores que nós já trabalhamos e vou encontrar sua ordem de grandeza. Na letra A, temos 1 milhão, que eu vou transformar em notação científica. E aí, antes da potência de 10, eu vou ter 1,0, que é menor que 3,16, de forma que eu não vario o expoente. Então, fica 10 elevado a 6, ou seja, 1 milhão é da ordem de 10 elevado a 6. Letra B, eu tenho 0,1. Ao transformar em notação científica, eu terei antes da potência de 10, 1,0, que é menor que 3,16. Portanto, não vario o expoente da potência de 10, ficando 10 elevado a menos 1. Letra C, 100 mil. Ao transformar em notação científica, eu terei 1,0 antes da potência de 10, que é menor que 3,16, então eu mantenho a potência de 10 com seu expoente, de forma que 100 mil é da ordem de 10 elevado a 5. Na letra D, eu transformo em notação científica, 1,0 antes da potência de 10, não altero o expoente, então eu vou ter que 0,01 é da ordem de 10 elevado a menos 2. Na letra E, a mesma coisa, eu vou ter 1,0 antes da potência de 10, não altero o expoente, então eu terei que 0,001 é da ordem de 3 elevado a menos 3. E na letra F, ao transformar em notação científica, agora sim, eu terei antes da potência de 10 um valor maior que 3,16. Menos 8 mais 1, 10 elevado a menos 7. 4, ou seja, 0,000000042 é da ordem de 10 elevado a menos 7.
No último exercício, eu vou repetir um anterior, só que agora o objetivo não é somente achar a notação científica, mas, ao fim, determinar a ordem de grandeza. 300 milhões, eu vou ter que, antes da potência de 10, será 3, que é menor que 3,16, não altero a potência, o expoente da potência de 10, fica 10 elevado a 8. Na letra B, agora eu teria um valor maior que 3,16 antes da potência de 10. E aí eu somo 1 ao expoente, de forma que ao invés de 10 elevado a 4, será 10 elevado a 5. Na letra C, eu vou ter 1,3 antes da potência de 10, que é menor que 3,16. E aí eu não altero o expoente da potência de 10, de forma que este valor aqui, que é de 1 bilhão e 300 milhões, é da ordem de 10 elevado a 9. No tocante ao raio de um átomo, eu vou transformar em notação científica, de forma a ter 5 antes da potência de 10, que é maior que 3,16. Portanto, eu vou somar 1 ao menos 11, de forma que este valor do raio do átomo é da ordem de 10 elevado a menos 10 milímetros. Na letra E, 200 milhões, transforma em notação científica, 2 vezes 10 elevado a 8, o 2 é menor que 3,16, não altero, portanto, o expoente da potência de 10. Então, 200 milhões é da ordem de 10 elevado a 8 habitantes, que é a quantidade de habitantes do país, do Brasil, né, de forma aproximada. No tocante à espessura da folha de papel, 0,002 milímetros, transforma em notação científica, eu vou ter 2 antes da potência de 10, que é menor que 3,16. E aí, eu não altero a potência de 10, fico 10 elevado a menos 3. Na letra G, ao transformar 0,000001 metros em notação científica, eu terei 1 antes da potência de 10, que é menor que 3,16, e aí eu chego ao resultado que este valor é da ordem de grandeza de 10 a menos 6. E a tonelada, que é 1.000 quilos, eu transformo em notação científica, 1 vezes 10 elevado a 3 quilogramas, 1 é menor que 3,16, então não altero o expoente, fica que 1 tonelada é da ordem de grandeza de 10 elevado a 3 quilogramas. Eu expliquei aqui muito rapidamente, porque na verdade já resolvemos esse exercício anterior até a parte de transformar em notação científica. Se você tem dúvida, dê um pause e verifique a resolução de cada um destes itens. E assim, pessoal, chegamos ao final desta nossa primeira aula do curso de Física. Foi um prazer estar aqui com você, corroborando para a sua aprendizagem. Eu espero que você possa se inscrever no meu canal, fazer seus comentários, dar o joinha e espalhar, dividir, compartilhar com seus colegas a existência desse canal. Muito obrigado, até a próxima e bons estudos!